Olá, eu sou José Pereira, vou apresentar as informações financeiras de 5 grandes clubes do futebol brasileiro. Vou apresentar a composição das receitas, os resultados financeiros alcançados, o volume de ativos e o endividamento desses clubes, entre outras informações relevantes. O vídeo ele vai ajudá-lo seguramente a compreender a importância da organização administrativa e da gestão financeira no desempenho esportivo das agremiações. Este vídeo foi preparado para você que gosta de finanças e de futebol. Muito bem, vamos iniciar a apresentação dos nossos slides relativos a finanças de grandes clubes. Entre os grandes clubes, escolhemos 4 paulistas que estão em ordem alfabética: o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo. Em seguida, escolhemos também o Clube de Regatas Flamengo. O critério para a escolha dos clubes se baseou essencialmente em termos facilidade em obter informações. Destaque-se que 4 desses clubes divulgaram suas demonstrações financeiras, o que facilitou o processo de escolha. Também levamos em consideração a relevância dos clubes, em que todos eles tenham pelo menos títulos equivalentes a Libertadores da América ou superior, ou seja, títulos mundiais. Temos também uma limitação, definimos um limite máximo de 5 clubes para que possamos manter o vídeo dentro de um tamanho, de uma dimensão adequada para a apresentação. Então, essas são algumas das características, das condições que prevaleceram, né? E vamos avante em nossa apresentação. Finanças de grandes clubes. Esse tema está sendo distribuído em 4 tópicos principais. O tópico 1, sobre os números dos clubes, ou seja, os principais números. Tópico 2, os destaques observados em relação aos números. No tópico 3, vamos apresentar o conceito de centro de responsabilidade, que é um conceito relevante na área de controladoria de empresas e que os clubes aparentemente já estão utilizando, também estão utilizando. Depois, as considerações relevantes relativas ao vídeo como um todo. Então, vamos observar os números dos clubes. Então, temos a receita e os resultados, né? Destacamos que dos 5 clubes, apenas o Santos Futebol Clube não havia divulgado suas demonstrações financeiras em 13 de maio, quando estávamos gravando este vídeo. Recorremos a informações que estavam disponíveis no site do Santos, um relatório de auditoria, em que pudemos obter algumas informações que estão sendo utilizadas nesse vídeo. Vamos começar, então, pelo item 1, a receita bruta. A receita bruta compreende tanto a receita do futebol, quanto outras receitas geradas pelas diversas atividades do clube. Então, observamos que o Esporte Clube Corinthians Paulista apresentou uma receita total de 779,1 milhões de reais durante o ano de 2022. A Sociedade Esportiva Palmeiras, uma receita de 790,5 milhões. O Santos Futebol Clube, uma receita de 341,9 milhões. O São Paulo Futebol Clube, a receita de 650,6 milhões. E o Clube de Regatas Flamengo, uma receita de 1.176,7 milhões. O Flamengo é o time, o clube que apresentou a maior receita, seguido do Palmeiras. Em terceiro lugar veio o Corinthians, com uma distância bem pequena em relação ao Palmeiras. Em quarto lugar, o São Paulo e em quinto lugar, o Santos. Agora vamos observar especificamente a receita proveniente do futebol. O Corinthians apresentou receita de 687 milhões, o Palmeiras de 682,9 milhões, o Santos, não temos esse dado disponível,
o São Paulo Futebol Clube, 588,2 milhões, e o Flamengo, 1,82 milhões. Então, o Flamengo, mais uma vez, com o maior volume de receita, tanto receita global quanto a receita do futebol. O item 3, vamos correlacionar, comparar a receita do futebol com a receita bruta total do clube. Então, a receita do futebol no Corinthians apresentou 88%, no Palmeiras, 86%, no São Paulo, 90% e no Flamengo, 92%. Notas, portanto, que a participação do futebol profissional é bastante expressiva na geração de receita do clube. Em seguida, vamos observar o superávit. O superávit é o resultado final, é como se fosse o lucro gerado pelo clube durante o período. Destaques por ser entidades sem fim lucrativo, os clubes apresentam superávit ou déficit. No caso, o Corinthians apresentou superávit de 15,4 milhões, o Palmeiras 18,2 milhões, o Santos 16,9 milhões, o São Paulo 37,5 milhões. O Flamengo teve o maior superávit, são 135,7 milhões. Devemos destacar um dado que já me parece relevante: todos os clubes apresentaram, ou seja, os 5 clubes da amostra, apresentaram superávit, ou seja, resultado positivo. Aparentemente, eles trabalharam dentro de um conceito de não deixar as despesas ultrapassarem a respectiva receita dentro do exercício social de 2022. Portanto, todos eles apresentaram um pequeno saldo positivo, exceto o Flamengo, que teve um saldo um pouco maior, um superávit um pouco maior. Vamos agora analisar, compreender a composição da receita do futebol para que a gente possa visualizar isso de uma forma mais detalhada e, portanto, uma condição de análise um pouco mais favorecida. Então, distribuímos a receita do futebol, que foi apresentada de forma diferente pelos clubes, numa granulação, num detalhamento maior. Então, agrupamos elas aqui para efeito de nosso vídeo em 4 tópicos principais. O primeiro tópico, mídia e publicidade, em que agrupamos, abrigamos direitos de transmissão, patrocínios, publicidades, licenciamento, franquias e mídias digitais, por exemplo. No item 2, a receita de jogos compreende a parte de bilheteria, parte de premiação e de sócio-torcedor. No item 3, transferência de atletas, que compreende a receita gerada pela negociação de atletas e repasse de direitos federativos, por exemplo. O item 4, agrupamos pequenos valores, e o item 5 é a soma dos itens 1, 2, 3 e 4, que totaliza a receita proveniente do futebol. Vamos, então, agora observar em cada um dos clubes qual é a participação desses grupos de receita, conforme está distribuído nesse slide presente. Então, observamos, portanto, na composição da receita, a mídia e publicidade no Corinthians representou 411,2 milhões. No Palmeiras foi pouca coisa acima, 411,3. O Santos não disponibilizou essa informação, não localizamos pelo menos. No São Paulo foi 246,3 milhões. O Flamengo teve um valor bastante significativo, maior comparativamente aos demais, 733,5 milhões. A receita de jogos, ou seja, de bilheteria, premiações e sócio-torcedor no Corinthians foi de 129,3 milhões, no Palmeiras 105,1 milhões, no São Paulo 111,6 milhões e no Flamengo 199,3 milhões. Tudo isso no ano de 2022. A parte relativa à transferência de atletas, o Corinthians, essa receita foi de 146,4 milhões.
no Palmeiras, 162,3 milhões, no São Paulo, 228,7 milhões e no Flamengo, 133,4 milhões. Observa-se que o São Paulo teve a maior renda proveniente de transferência de atletas, ou seja, 228,7 milhões. As outras receitas, no Palmeiras, 4,1 milhões, no São Paulo, 1,7 milhão, no Flamengo, 16,1 milhões. O total, ou seja, o item 5 que totaliza os demais, no Corinthians, a receita do futebol, conforme já foi mencionado em slide anterior, foi de 687 milhões. No Palmeiras, 682,9 milhões. No São Paulo, 588,2 milhões. E no Flamengo, 1 bilhão 82,2 milhões. O Flamengo, mais uma vez, né, com a receita do futebol superior à dos demais clubes da amostra. Agora vamos observar o intangível e o patrimônio líquido comparativo ao ativo total. Os valores relativos ao ativo total já foram mencionados, citados mais de uma vez em slides anteriores. O intangível, estamos dando um destaque específico numa linha para ele, na linha 2, em decorrência do intangível ser parte do ativo do clube e, ao mesmo tempo, é no intangível que estão alocados os direitos federativos relativos aos jogadores. Então, no caso do Corinthians, o intangível representa 222,2 milhões, o Palmeiras, 288,5 milhões, o São Paulo, 120,8 milhões, o Clube de Regatas Flamengo, 372,3 milhões. O patrimônio líquido, por sua vez, temos o Corinthians com patrimônio líquido negativo de 113,8 milhões. O Palmeiras com patrimônio líquido positivo de 120,7 milhões. O Santos com patrimônio líquido negativo de 404,1 milhões. O São Paulo com patrimônio líquido negativo de 237,5 milhões. E o Flamengo com um patrimônio líquido positivo de 334,5 milhões. Portanto, Flamengo e Palmeiras são os dois clubes nessa amostra que têm patrimônio líquido positivo. A relevância do intangível comparativamente ao ativo total tem o objetivo de fazer com que a gente observe que nesses 5 grandes clubes, né, o intangível, ou seja, os direitos federativos de atletas, e mais outros itens intangíveis, eles têm um significado relativo dentro da grandeza do clube. Então, no Corinthians, para um ativo total de 1.250,8 milhões, né, o intangível representa 18%. No Palmeiras, representa 21%, no São Paulo Futebol Clube, 14%, e no Flamengo, 33%. São clubes, portanto, que têm patrimônio, têm ativos muito superiores aos próprios direitos federativos relativos aos atletas. Vamos observar também a estrutura de ativo, passivo e patrimônio líquido. Apesar de que já mencionamos patrimônio líquido e ativo, vamos observar a dívida dos clubes. Então, observamos que o ativo total dos clubes está na linha 1, já mencionamos mais de uma vez esses números. Em seguida, temos na linha 2 o passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo dos clubes. O passivo não circulante são as dívidas de longo prazo, ou seja, com prazo de vencimento superior a 1 ano. E o passivo total, que é a soma das dívidas de curto prazo com as de longo prazo, ou seja, o passivo total é a linha 4, que é a soma da linha 2 com a linha 3. Então, observamos que o passivo total, a dívida total do Corinthians em 31 de dezembro de 2022, era de
1.364,6 bilhões de reais. A dívida do Palmeiras, 1.260,5 milhões, a dívida do São Paulo, 1.120 milhões, e a dívida do Flamengo é a menor, aliás, de 797,3 milhões. O patrimônio líquido já apresentamos, mas vamos repetir. O patrimônio líquido do Corinthians, 113,8 milhões negativo, do Palmeiras positivo em 120,7 milhões, do Santos negativo em 404,1 milhões, do São Paulo negativo em 237,5 milhões e do Flamengo positivo em 334,5 milhões. Então, em termos de patrimônio líquido, Flamengo e Palmeiras são os dois que estão com patrimônio líquido positivo. Vamos olhar, observar algumas rubricas que estão relacionadas especificamente à parte financeira, ou seja, a parte de caixa e equivalentes de caixa no balanço desses clubes no dia 31 de dezembro de 2022. O Corinthians dispunha de 12,1 milhões, o Palmeiras 11,1 milhões, o São Paulo 26,1 milhões e o Flamengo 253,8 milhões. O Flamengo, mais uma vez, merecendo destaque pela situação financeira expressa nas demonstrações financeiras como bastante favoráveis. Os empréstimos especificamente relacionados a instituições financeiras, o Corinthians mostrava uma dívida de 97 milhões, Palmeiras 35,2 milhões, São Paulo 204,5 milhões e Flamengo de 35,9 milhões. O resultado financeiro para esses 5 clubes, entendendo como resultado financeiro as receitas financeiras que o clube obteve durante o ano, menos as despesas financeiras, ou seja, o Corinthians teve resultado financeiro, as despesas financeiras maiores que a receita financeira, dando uma situação líquida de 14,5 milhões. O Palmeiras, 41,2 milhões, o São Paulo, 52,2 milhões e o Flamengo, 21 milhões. São informações que nos permitem ter uma sensibilidade acerca da situação financeira dos clubes, considerando o aspecto de disponibilidade de caixa e dívida junto à instituição financeira. Cabe destacar que eles têm outras dívidas mais relevantes, maiores que as dívidas com a instituição financeira propriamente. Times como Corinthians e Palmeiras geraram dívidas em decorrência de construção de estádios, por exemplo. Vamos para o destaque da amostra, vamos observar, portanto, aqueles dados que nos chamaram a atenção, por exemplo. Então, nos destaques da amostra, observamos que os campeões de receita foram, pela ordem, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, né? Que as receitas provenientes do futebol são bastante expressivas dentro da receita total do clube, ou seja, as receitas variaram entre 82,6% e 92% da receita total. Todos os clubes apresentaram pequenos superávites, que é uma posição importante, positiva, conforme já mencionamos. A receita de publicidade é algo da ordem de 3 vezes a receita de bilheteria, portanto, a publicidade, incluindo a transmissão de jogos, é uma receita importante para o caixa, para as instituições, né, para os clubes, melhor dizendo. A transferência de atletas, de um modo geral, representou pouco mais de 120% da receita de bilheteria. O intangível, que normalmente não é uma rubrica muito expressiva na maioria das empresas, para os clubes ela tem o caráter, a função de abrigar os direitos federativos de atleta, em média representou 22% do ativo total.
voltando a lembrar que os clubes possuem patrimônio, ativos bastante valiosos, em que os direitos federativos estão representando apenas 22%, né? A rubrica específica de empréstimo e financiamento, conforme já mencionamos, ela não é a principal dívida dos clubes. Vamos agora para o conceito de centro de responsabilidade. O centro de responsabilidade é uma técnica, é uma organização utilizada por grandes empresas, grandes corporações que têm unidades de negócio dividida, separada, organizada para estabelecer, calcular resultados alcançados, coisas desse tipo. Então, podemos dizer que o centro de responsabilidade ele possibilita mensurar o desempenho financeiro das atividades e dos recursos utilizados por uma organização ou por uma unidade dentro de uma certa organização. Então, nos clubes, a maioria deles apresentou centro de responsabilidade, o futebol profissional. Nós estamos tomando aqui para fazer essa abordagem, essa apresentação do conceito de centro de responsabilidade. A organização do Palmeiras foi aquela que aparentemente se mostrou mais estruturada e melhor para o uso didático nessa apresentação. Então, o Palmeiras apresentou 4 grandes centros de responsabilidade. Uma do futebol profissional, um centro, o outro do futebol feminino, um terceiro do futebol de base e um quarto centro de responsabilidade que compreende o clube social e esportes amadores. Vamos destacar, conceituar o centro de responsabilidade para que você fixe, retenha esse conceito de uma forma um pouco mais segura. Então, é um conjunto de atividades e recursos gerido por um gestor, né, ou por um grupo de gestores e outros profissionais e funcionários que operam, que fazem esse centro funcionar e cumprir o seu papel gerar o seu produto, a sua receita, por exemplo. Então, as atividades do centro de responsabilidade consistem na produção de bens e serviços, eles geram receitas, custos, despesas e resultado, consequentemente. Os recursos eles são investidos em instalações, materiais e também em recursos humanos para que ele possa funcionar, para que ele possa desempenhar as suas atividades, ou seja, o centro de responsabilidade. Tanto empresas grandes quanto clube, a própria empresa ou o próprio clube, ele é um grande centro de responsabilidade, tendo dentro dele, do clube ou dentro da empresa, outros centros menores. Tomando como exemplo, no caso, estamos utilizando a estrutura do Palmeiras, né? O Palmeiras, como clube, é um grande centro de responsabilidade. Dentro dele tem outros centros de responsabilidade, como futebol feminino, futebol de base, esportes amadores e o clube social, por exemplo. Então, vamos ainda trabalhar dentro do conjunto, do conceito de centro de responsabilidade, né? O centro de responsabilidade, no seu funcionamento, ele é composto normalmente e conceitualmente em 4 grandes degraus, vamos chamar assim. O centro de receita, que são aquelas unidades que geram receita, né? O centro de despesa, que se refere aos gastos, né, de custos e despesa. O centro de resultado, que é onde se confronta a receita com a despesa. Então, os clubes, de um modo geral, apresentaram esse centro, ou seja, as suas receitas, suas despesas e o resultado, que é o confronto entre receitas e despesa, ou melhor, é a subtração das despesas das receitas. Em seguida, temos um quarto conceito,
são o centro de investimento. Nos clubes, evidentemente, pelo que foi divulgado, não existe esse degrau, esse centro de investimento. Isso é mais utilizado em grandes empresas, que é uma forma de medir o lucro que a unidade gera comparativamente com os investimentos, com os recursos alocados. Então, esse seria o quarto degrau, em que as grandes empresas adotam para que elas possam avaliar o desempenho de uma unidade específica de negócio, por exemplo. Esse desempenho é medido pelo resultado gerado, pelo lucro comparativamente ao investimento, a partir do conceito de ROI, de retorno sobre investimento, ou a partir do conceito de EVA, de EVA, né, que é a geração do valor adicionado. Então, vamos observar essas informações, portanto, em termos concretos. Então, centro de receita, em relação ao Palmeiras, que já estamos, futebol profissional, futebol feminino, futebol de base, clube social e esportes amadores. Então, o grupo 1, que nós organizamos assim, direito de transmissão, no futebol profissional rendeu 167.893.000. No futebol feminino rendeu 108 mil. Né? O total no clube de direito de transmissão foi 168 milhões e 1 mil. A parte de publicidade e patrocínio, 135 milhões 756 mil apenas no futebol profissional. A parte de arrecadação de jogos no futebol profissional, 55 milhões 419 mil, no futebol feminino, 430 mil, e no futebol de base, 95 mil. Negociação de atletas no futebol profissional, 162 milhões 286 mil, no futebol de base, 11 milhões 579 mil. E outros, agrupamos aí várias outras rubricas de receita. No futebol profissional, 161 milhões 565 mil, futebol feminino, 8 milhões 697 mil, o clube social e os demais esportes amadores, 86 milhões 717 mil, totalizando 256 milhões 979 mil. Observamos, portanto, que o total de receitas, ou seja, para o centro de receita a futebol profissional, foi de 682 milhões 919 mil, para o futebol feminino, 9 milhões 235 mil, futebol de base, 11 milhões 674 mil, e o clube social e os esporte amadores, 86 milhões 717 mil, totalizando a receita de 790 milhões 545 mil. Então, aqui se tem uma ideia clara sobre o centro de receita. Vamos observar agora o centro de despesa, muitas vezes chamado de centro de custo também nas empresas e em organização de uma forma geral. Então, temos alguns detalhamentos, a despesa com pessoal em cargo no futebol profissional, 267 milhões e 28 mil, no futebol feminino, 9 milhões 854 mil, no futebol de base, 2 milhões e 117 mil, e no clube social e esportes amadores, de uma forma geral, 43 milhões 493 mil. Total dessa rubrica de pessoal em encargos, 322 milhões 492 mil. Direitos de imagem, 63 milhões 931 mil apenas no futebol profissional, despesas, gastos com jogos, 18 milhões 609 mil no futebol profissional, no futebol feminino, 1 milhão e 66 mil,
no futebol de base, 247 mil, e nos outros esportes amadores, no clube social, 7 mil. Totalizando, portanto, essa rubrica, essa linha 3, 19.909.000. As despesas gerais e administrativas relacionadas ao futebol profissional, 69.217.000. No futebol feminino, 1.946.000. No futebol de base, 8.542.000. No clube social e esportes amadores, 59.982.000, e o total de 139.687.000. A rubrica Outros, que agrupa pequenos valores, no futebol profissional não é tão pequeno, 147.802.000. No futebol feminino, 212 mil. No futebol de base, 20.688.000. E no clube social e esportes amadores, 16.049.000, totalizando 184.751.000. Portanto, o centro de cada um dos centros de despesa, o total deles, que é a soma das respectivas rubricas na linha 6, no futebol profissional, consumiu R$ 566.587.000 durante o ano 2022. No futebol feminino, consumiu 13.078.000. No futebol de base, 31.980.000. E clube social e outros esportes amadores, 119.531.000, totalizando 731.176.000 para o clube como um todo. Agora vamos observar o centro de resultado. O resultado significa a receita menos as despesas, né? Para os 4 centros de responsabilidade: futebol profissional, futebol feminino, futebol de base e clube social e esportes amadores. As receitas na linha 1 já foram apresentadas no slide anterior, as despesas também, a linha 2, foram apresentadas no slide precedente, e o superávit, ou seja, o resultado, pode ser superávit ou pode ser também a déficit. Então, o superávit é a linha 3, que é a linha 1 menos a linha 2. Então, observamos que no futebol profissional o superávit foi de 116.332.000, um excelente resultado. No futebol feminino, tivemos déficit, ou seja, foi negativo o resultado em 3.843.000. O futebol de base também foi negativo em 20.306.000. O clube social e demais esportes amadores também negativo, foi déficit de 32.814.000. E a última coluna, ou seja, o total relativo ao clube, foi positivo em 59.369.000. Observa-se, portanto, que o futebol profissional foi o único centro de resultado que apresentou resultado positivo. Os demais centros apresentaram resultados negativos, que corroeram a parte dos resultados gerados pelo futebol profissional. O clube mostrou que a sua controladoria também faz algum sistema para o rateio, distribuição dos resultados financeiros do clube, das receitas financeiras menos despesa financeira. Então, pelo critério adotado pelo clube, as despesas, o resultado financeiro líquido atribuído ao futebol foi de 39.766.000. No futebol feminino, 38.000. No futebol de base, 22.000. E clube social e demais esportes amadores, 1.333.000. A parte de resultado financeiro corroeu 41.159.000. Então, o resultado final
do clube, a linha 5, portanto, que é o resultado final do centro de resultado. O futebol contribuiu, o futebol profissional, com 76.566.000. O futebol feminino consumiu 3.881.000, né? Foi deficitário. O futebol de base também foi deficitário em 20.328.000. A Clube Social e Esportes Amadores foi deficitário em 34.147.000. E o resultado final do clube, o superávit, 18.210.000. Positivo, evidentemente, e tendo como seu principal supridor, o gerador desse resultado, o futebol profissional. Então, ainda com relação ao centro de responsabilidade, queremos destacar que os grandes clubes, normalmente, eles investem em pessoas, tecnologia e organização, né? Foi surpreendente, de certo modo, começar a ver os clubes apresentando centros de receita, centro de despesa, ainda que eles não tenham feito essa designação ela vem do conceito de controladoria, né, de contabilidade gerencial, que é ferramenta importante para gerir organizações e instituições de uma forma geral. O controle gerencial mostra detalhe de receitas e despesas, portanto, a realidade dos clubes menores pode ser diferente. Temos que ter essa informação, essa percepção, vamos dizer assim. Por outro lado, é importante que os clubes menores possam estar observando esse tipo de organização, esse tipo de estrutura de controle e de planejamento dentro dos grandes clubes, para que possam estar se profissionalizando e buscando um crescimento de forma planejada, estruturada e seguindo estratégias adequadas, né? As estruturas, os resultados, portanto, dos clubes grandes podem servir de modelo. O custo do controle da organização é uma realidade. Estamos, nesse vídeo, valorizando a organização, o controle, mas não podemos esquecer que nem sempre o clube pequeno ele possui recursos para ele bancar uma estrutura de controladoria, de profissionais administrativos, de retaguarda, para que possa dar esse suporte, gerar todas essas informações para a gestão do clube. Um outro fator relevante é a cultura dos dirigentes. A cultura do dirigente é fator relevante na gestão. Nós caminhamos, evidentemente, para que o dirigente de um clube de futebol não seja apenas um torcedor fanático, um torcedor apaixonado. Isso não é nenhum defeito, mas que, além dessa qualidade, ele ser o torcedor apaixonado pelo seu clube, que ele traga conhecimento que possibilite o exercício de uma gestão profissional. Em função disso que acabamos de mencionar, eu faço a seguinte pergunta: qual o perfil ideal de um dirigente esportivo? Eu deixo a resposta por sua conta. Você imagina o dirigente do seu clube, o perfil dele, os resultados que o clube está atingindo, e você pode fazer uma reflexão o que é que estará precisando agregar dentro do meu clube para que ele obtenha ótimos resultados, dentro do seu clube. Vamos para as considerações relevantes, né? Nos grandes clubes da amostra, o futebol foi a principal receita, né? Superou 80% da receita na maioria dos clubes. Existem clubes importantes no futebol brasileiro, né? Em que ou clubes menores, o futebol não gera uma receita dessa magnitude que possibilita cobrir, inclusive, déficit de outras áreas operacionais do clube, operacionais em termos de atividades esportivas, por exemplo. A relevância da mídia e publicidade e transferência de atletas são rubricas importantes na constituição, na construção da receita do clube. Grandes clubes normalmente têm grandes ativos, é outra característica.
Às vezes existem clubes menores que chegam às primeiras divisões nos estados e que têm um excelente plantel, porém não tem um clube com ativos, com patrimônio, com estrutura semelhante aos grandes clubes, né? É conhecida as estruturas de times como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, por exemplo, São Paulo, né? E o próprio Santos, que tem patrimônio, tem estádios, tem, enfim, todo um conjunto de condições para oferecer para os seus associados. O desempenho do futebol ele é relevante no conjunto, mas é preciso levar em consideração que outros conhecimentos, outras competências, vamos dizer assim, precisam ser absorvidas pelo clube, né? Como ter definido o básico, o motivo de sua existência, as metas e os objetivos a ser alcançados, as estratégias a serem seguidas para que ela possa realizar os objetivos, né? Ter uma estrutura de finanças adequada, de controladoria, uma estrutura de marketing, de competência para fortalecer a imagem do clube, ter uma área de recursos humanos, ter a consciência da valorização do papel social de futebol desde a base, na formação tanto do atleta quanto do cidadão. Então, o futebol ele pode ser um tema importante para a pesquisa em diversas áreas. Estamos destacando isso para que você, em sua área de atuação, como profissional, como acadêmico, possa estar vendo de que forma a sua área poderia estar contribuindo na formação, na profissionalização do futebol, em busca de resultados, em busca de benefícios sociais mais relevantes. Então, apresentamos, portanto, um conjunto de informações úteis sobre o futebol, sobre resultado e controladoria. Nossas playlists sobre empresas, sobre controladoria, temos vídeos interessantes que ajudam, que orientam tanto o profissional de futebol quanto o profissional de outras áreas que tenham interesse nesses temas, né? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal se ainda não estiver inscrito, deixe seus comentários são importantes para que a gente possa estar produzindo vídeos que sejam de seu interesse e para que a gente possa estar trabalhando junto, trabalhando lado a lado. Se você tiver interesse, estão mencionando nossos livros de análise financeira das empresas, de gestão e análise de risco de crédito e de valuation em projetos de investimento. São livros que poderão ajudar, segundo o seu interesse, nesses temas que podem ser aplicados tanto para empresas quanto para instituições esportivas. Muito bem, agradeço a você pelo interesse neste vídeo, especialmente no binômio Finanças e Futebol. Estou seguro de que as informações transmitidas lhes possibilitarão identificar a importância do controle gerencial, da organização administrativa e da gestão financeira no desempenho das suas respectivas equipes. Receba o meu abraço e até breve.